A graça e a paz do Senhor seja por todos vós. Venho neste momento trazer uma mensagem de Deus no seu coração, cujo título é O Poder de uma Vida de Retidão. Quero convidar você a meditar na palavra do Senhor, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, e depois 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 diz assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. E tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E ainda 2 Reis, capítulo 20, diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos então uma palavra da parte de Deus, que nos conta a história de um homem chamado Ezequias, que foi rei de Judá. Ezequias era filho do rei Acás. O rei Acás foi um rei mau, um rei que andou em desobediência à palavra de Deus, fez tudo aquilo que era contrário à palavra do Senhor. No seu reinado, ele se voltou para os ídolos, encheu Judá de ídolos, de imagens, provocando a ira do Senhor, contaminou a casa do Senhor, o templo foi fechado, e juntamente com ele toda a nação de Judá se corrompeu, e as pessoas deixaram de adorar e servir aquele que é o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, aquele que também é o nosso Deus. E então Ezequias assume o trono com 25 anos, ele passa a ser o rei de Judá, cuja capital é Jerusalém. E então ele faz o caminho contrário do que fez o seu pai. Ele segue o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, que andou nos caminhos do Senhor. E assim se porta Ezequias. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 18, que Ezequias fez tudo aquilo que agradava ao Senhor, e por isso assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o seu pai foi um homem ímpio, foi um homem que fez tudo aquilo que não agradava a Deus. Ezequias decidiu servir o Senhor de todo o seu coração. Ezequias decidiu obedecer a Deus. E então ele purificou
purificou Judá, removeu todos os ídolos, removeu todos os altares pagãos, purificou o templo do Senhor que estava fechado, restaurou o serviço dos sacerdotes, dos levitas na casa do Senhor, o templo foi reaberto. E depois de muitos anos que haviam se passado sem a celebração da Páscoa, Ezequias agora novamente restabelece a Páscoa, faz uma grande festa e convoca toda a nação de Judá para retornar, para voltar para a presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então uma grande festa acontece no meio do povo de Deus, e Deus é exaltado, e Deus é glorificado, e Deus novamente é entronizado na vida da nação de Judá, graças a um homem que decidiu honrar o Senhor de todo o seu coração. Mas acontece que lá no capítulo 20, a palavra de Deus nos relata que esse homem, apesar de ter sido um homem temente a Deus, que reinou de acordo com a vontade de Deus, que buscou servir o Senhor de todo o seu coração, ele é acometido por uma enfermidade, e enfermidade essa que é uma enfermidade mortal. Então estava Ezequias no leito da enfermidade, e então ele é surpreendido pela visita do profeta Isaías. É o que diz 2 Reis capítulo 20. E então o profeta Isaías chega ao rei de Judá, ao rei Ezequias, com uma mensagem da parte de Deus. Acontece que esta mensagem da parte de Deus enviada ao rei Ezequias não era uma mensagem boa, era uma mensagem que trazia uma sentença de morte sobre a vida do rei Ezequias, pois assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine alguém que está doente, no leito da enfermidade. Claro, acredito que Ezequias, como todos nós, quando ficamos enfermos, desejamos ser curados, desejamos ser restaurados. Acredito que ele também buscava o Senhor, estava clamando a Deus para que ele fosse curado, mas de repente ele recebe uma mensagem do próprio Deus dizendo: olha, pronta a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver, você não vai ficar são. E então Ezequias recebe aquela mensagem, acredito eu, com muita tristeza, com muito pesar no seu coração. Imagine nós nesses tempos que estamos vivendo, tempos de pandemia, tempo em que as pessoas estão assustadas, amedrontadas, quando temos presenciado muitos entes queridos, muitas pessoas conhecidas partirem para a eternidade. Imagine se algum de nós recebêssemos uma notícia dessa da parte de Deus. Que desesperador seria! Mas Ezequias, ele toma uma posição diante dessa sentença de morte que ele recebe da parte do próprio Deus. E aqui entra o título da mensagem: o poder de uma vida de retidão. E por falar nisso, quero fazer uma pergunta a você: como tem sido a sua caminhada com Deus? Como tem sido o seu andar com Deus? Você tem andado por dias, meses e anos em retidão na presença de Deus? Ou o seu caminhar com Deus está mais ou menos? Ezequias, ele teve uma vida de retidão na presença do Senhor. E quero dizer para você que, segundo o que eu vejo na palavra de Deus, relatado em 2 Reis capítulo 20, verdadeiramente vale a pena termos uma vida de retidão, vale a pena andarmos na presença de Deus, vale a pena servir o Senhor de todo o nosso coração, pois eu vejo que Deus, ele considera o caminhar dos seus servos na face da terra. Então Ezequias, diante daquela notícia, diante daquela sentença de morte que pairava sobre a sua cabeça, diz a palavra do Senhor que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: olha o teor da oração do rei Ezequias: ah, Senhor, suplico-te, lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Que oração poderosa, uma oração simples, mas uma oração poderosa, carregada de significados para o próprio Deus, porque Ezequias, ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu suplico que o Senhor se lembre de como eu andei diante de ti em verdade.
Aleluias! Eu desejo que a sua caminhada com Deus seja uma caminhada verdadeira, pois Ezequias, ele andou na presença de Deus verdadeiramente. E agora, neste momento, ele diz: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença de verdade. Eu realmente te servi de todo o meu coração. Eu realmente me comprometi com o Senhor em toda a minha vida, todo o meu reinado. E neste momento eu te peço, considera o meu caminhar para contigo. Mas a oração não termina aí. Ele continua falando com o Pai, dizendo: eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Aleluias! Quando Ezequias está dizendo, amado irmão, amada irmã, você que me ouve, que ele serviu o Senhor com o coração perfeito, ele não está dizendo que ele foi perfeito em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, porque todos nós somos pecadores. Mas quando Ezequias diz que ele serviu o Senhor com o coração perfeito, ele está dizendo: Deus, eu te servi, e em todo o meu servir, todo o meu caminhar contigo, a minha fé, a minha confiança estava depositada somente no Senhor. Ezequias, em momento algum, ele recorreu aos ídolos. Ezequias, em momento algum, ele recorreu aos homens. Mas quando ele se encontrava em meio à aflição, quando ele se encontrava cercado pelos inimigos, quando ele se encontrava diante da impossibilidade, ele elevava a sua voz ao Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E fica aí a pergunta para você: a quem você tem recorrido nesse momento de pandemia? Em quem você tem colocado a sua fé? Em quem você tem colocado a sua confiança? Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 20, no versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. E ainda voltando ao versículo anterior: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe, querido, quando nós fazemos menção do nome do Senhor, quando o nosso coração é perfeito, quando a nossa fé está pautada, depositada somente no Deus Todo-Poderoso, podemos contar com certeza de que Deus ouvirá a nossa oração, de que Deus trará resposta. E Ezequias continua dizendo: Senhor, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. Uma coisa é fazermos aquilo que é bom aos nossos olhos, uma outra coisa bem diferente é fazermos aquilo que é bom diante dos olhos de Deus. E para fazermos aquilo que é bom diante dos olhos de Deus, nós precisamos estar com a nossa vida pautada pela palavra de Deus. A nossa vida precisa ser conduzida pelos princípios da palavra de Deus, e então faremos aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E então Ezequias argumenta com o Senhor a respeito da sua vida de retidão, a respeito do seu caminhar com Deus. E então eu lembro de um versículo que tem em Malaquias, capítulo 3, versículo 16, onde a palavra do Senhor diz que há um memorial diante de Deus a respeito daqueles que temem ao Senhor. Então eu começo a imaginar que Deus olhou para aquele memorial que tinha diante dele a respeito de Ezequias, e então Deus realmente constata que tudo aquilo que Ezequias disse é verdade. Ele foi um rei temente a Deus, que serviu a Deus de verdade, que andou com o coração íntegro na presença de Deus, que fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E então Deus considera a oração do seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que acontece depois disso? Depois dessa oração tão poderosa, depois dessa oração de um homem que andou na presença de Deus, Deus agora muda de ideia, Deus agora muda a sentença. E então ele diz ao seu profeta, o profeta Isaías, ele diz o seguinte: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai:
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Que resposta grandiosa! Que resposta maravilhosa o rei Ezequias recebe da parte do Senhor. Sabe, então eu lembro daquilo que me diz a palavra do Senhor em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele seja a glória na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amados, Deus Ele tem para fazer na nossa vida muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos ou esperamos, porque Ele é Deus de coisas grandes, Ele é Deus de bênçãos abundantes e transbordantes. Deus tem bênçãos abundantes e transbordantes para mim e para você, e é isso que o Senhor mostra através da vida do rei Ezequias. Então Deus considera a vida de retidão de Ezequias, Deus ouve a sua oração e Ele envia a resposta, aleluia. E olha a resposta, o Senhor diz: eis que eu te sararei. Diz: ouvi a tua oração e eu vou te sarar, eu vou te curar. E eu quero aproveitar este momento para declarar sobre você uma palavra de cura. Sabe por quê? Eu ouso a crer que Deus tem cura para aquele que está me ouvindo. Se você que está me ouvindo, você está enfermo, independente de qual seja o mal que lhe aflige, independente de qual seja a enfermidade que te perturba, o Senhor tem uma palavra de cura para você, porque Jesus, quando Ele veio a esta terra e Ele comissionou os seus discípulos, Ele os ordenou que eles fossem e orassem pelos enfermos, que eles curassem os enfermos. E eu creio que neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Eu quero liberar neste momento cura, que você seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade que está sobre a sua vida, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, e que a cura se manifeste para a glória de Deus. Mas sabe qual o propósito para o qual Deus deseja que você seja curado? Ele revela na palavra, Ele diz: olha, Ezequias, eu ouvi a tua oração, eu vou te curar, mas ao terceiro dia você subirá à minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe, amados, para que nós venhamos agradecer a Ele, para que nós venhamos reconhecer que Ele é Deus nas nossas vidas, para que reconheçamos que sem Ele nada podemos, nada somos, nada temos, que Ele é tudo nas nossas vidas. Quantas vezes, tantas pessoas buscam ao Senhor e quando são abençoadas, quando resolvem os seus problemas, dão tchau para Deus e agora diz: Deus, até a próxima temporada de tribulação, até a próxima temporada de dificuldade, então eu voltarei. Mas, ou seja, esse não é o propósito para o qual Deus cura você, Deus te abençoe, para que você seja um instrumento para compartilhar a bondade, o amor, a graça, a misericórdia de Deus para com a sua vida. Como disse o salmista no Salmo 118: não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Se Deus cura você, é para você testificar da grandeza de Deus, é para você subir à casa do Senhor e adorar a Deus. E por falar em tempos de pandemia, quantas pessoas têm deixado de cultuar o Senhor, vão em todos os lugares e não tem medo de pegar o coronavírus, mas como se diz respeito à casa do Senhor: não posso ir à igreja porque o coronavírus vai me pegar. Não deixe ser enganado pelo inimigo, confie no Senhor, suba à casa de Deus e venha adorar o Senhor, porque Deus, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia, Jesus. Mas a bênção de Deus é transbordante, não para por aí. Deus diz: te sararei. Ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Quem sabe você está atemorizado pensando: será que chegou a minha hora? Será que chegou o meu tempo?
Tantas pessoas têm partido para a eternidade, tantas pessoas conhecidas, até mesmo entes queridos. Será que é a minha vez? Será que o coronavírus vai dar fim na minha carreira terrena? Mas eu quero dizer para você que assim como Deus acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias, Deus acrescenta anos de vida àquele que anda na sua presença, aquele que anda em obediência à sua palavra. E eu quero declarar sobre ti os seus anos sendo acrescentados, para que você seja um instrumento de manifestar a glória de Deus na terra, para que você seja um instrumento de manifestar o céu na terra, para que você seja um instrumento de testemunhar de Jesus nesta terra. Quantas pessoas estão precisando ouvir o testemunho de Jesus através da sua vida? Então eu quero declarar dias de vida sendo acrescentados a você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a bênção não se encerra aí. O Senhor diz: acrescentarei os teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de livramento, amém? Louvado seja o nome do Senhor. O rei Ezequias estava sendo cercado pelo rei da Síria, o rei Senaqueribe, um rei arrogante, que usava a mesma expressão que o Senhor usava quando falava com os seus servos. Quando o Senhor falava com os seus servos, ele dizia: assim diz o Senhor. Senaqueribe se levantou contra o rei Ezequias, dizendo: assim diz Senaqueribe, o grande rei da Síria. Então este rei se levantou com arrogância, com orgulho no seu coração, dizendo: vou conquistar Judá, vou conquistar Jerusalém. Não tem ninguém que vai fazer você escapar da minha mão, rei Ezequias. Não se engane, não pense que o seu Deus tem poder para te livrar, porque os deuses das outras nações nada puderam fazer. Veja, eu conquistei todas as outras nações e o seu Deus não vai poder fazer nada. Graças a Deus que Senaqueribe estava enganado. Graças a Deus que nós temos um Deus todo-poderoso. Ele é homem de guerra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que luta por nós. Ele é o Deus que peleja as nossas pelejas, que guerreia as nossas guerras e nos concede vitória, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. E o Senhor diz: olha, ouvi a tua oração, eu te curo, eu acrescento anos de vida a você e vou te livrar do rei da Síria. Mas o livramento não era apenas para Ezequias. O Senhor diz: eu vou livrar você e eu vou livrar esta cidade. Aleluias! Como a bênção de Deus é abundante, como a bênção de Deus é transbordante, como é glorioso o que Deus pode fazer por causa de um homem, por causa de uma mulher, através de um homem, através de uma mulher que decide honrar o Senhor e servir a Deus de todo o seu coração. Eu costumo dizer que Deus tem um projeto com a família. Quando Deus abençoa você, Ele quer abençoar toda a sua família. Deus te abençoa para que você seja um instrumento de bênção na sua casa. Deus te abençoa para que você seja um instrumento de bênção na sua cidade. E eu quero ministrar sobre você neste momento, dizendo que a bênção de Deus ela seja tão abundante, ela seja tão transbordante na sua vida, que a sua casa será abençoada, que a sua cidade vai ser abençoada por causa da sua vida de retidão na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Realmente glorioso, realmente vale a pena andar na presença de Deus de todo o nosso coração. Vale a pena nos esforçarmos para realmente honrar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus honra aqueles que honram a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que assim como Deus operou poderosamente na vida do rei Ezequias, esse é o desejo de Deus neste dia, neste momento em que você está ouvindo esta mensagem. Deus quer trazer cura para você, cura no físico, mas Deus também quer restaurar a sua alma.
Quantos estão com a sua alma ferida, corações partidos, amargurados, cheios de ódio, ressentimentos, vingança, decepções, frustrações? Quantos têm deixado até mesmo de confiar no Senhor porque têm se decepcionado na caminhada? Mas quero te dizer que Jesus é o seu alvo, Jesus é o seu modelo, Jesus é o seu padrão. Pare de olhar para os homens, olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Lembre de tudo aquilo que Jesus enfrentou naquela cruz por te amar, para te restaurar, para te curar e para te perdoar. Quero dizer para você, neste momento, independente de como você se encontra, independente de como encontra a sua casa, independente de como você se encontra espiritualmente, é tempo de você retornar para a casa de Deus, é tempo de você voltar a oferecer sacrifício de louvor e adoração ao Deus Todo-Poderoso, é tempo de você retornar a buscar o Pai de todo o seu coração, e grandes coisas Deus fará na sua vida, como Ele fez na vida do rei Ezequias. E eu quero encerrar esta mensagem orando por você. Amado Pai, neste momento, eu glorifico o Senhor por teu grande amor, por tua grande bondade, por tua fidelidade e misericórdia. Obrigado, Pai, porque eu creio que assim como o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias, o Senhor também tem ouvido a oração dos teus servos que têm andado em retidão e obediência à tua palavra. Assim como o Senhor trouxe uma bênção abundante e transbordante na vida do rei Ezequias, curando ele, restaurando ele, livrando dos seus inimigos, livrando toda aquela cidade, assim também, Pai, eu quero ministrar esta bênção abundante e transbordante na vida de todos aqueles que me ouvem através desta mensagem, que eles sejam impactados pela tua presença, pelo poder do teu Espírito, que cada homem, que cada mulher que ouve esta mensagem seja realmente levantado como instrumento para manifestar a sua glória em meio à sua família, em meio à sua cidade, onde quer que ele vá, onde quer que ela vá, seja um instrumento para manifestar o reino de Deus, e que a tua unção que cura, que restaura, que liberta, que salva, se manifeste agora em cada vida, em cada lar. Eu oro a ti e eu agradeço ao Senhor pelo agir e pelo mover do teu Espírito. Amém. Se essa mensagem edificou a sua vida, fique à vontade para compartilhar com outras pessoas, e que Deus o abençoe poderosamente. Eu sou pastora Laziene Aires, da Igreja Remanescente Fiel, em Porto Nacional,